Muito obrigado. Quem conseguiu tirar esse break do café, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais, porque esse evento de agora promete muito. A gente está com 3 cracassos da educação. Aliás, eu falei, gente, 50 minutos para a gente falar sobre esse tema e com essas pessoas que estão aqui vai ser um desafio enorme. Bom, eu sou Vinícius Canedo, do Senep Rio, convidando aqui, primeiramente, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que, enfim, é a primeira dama aí da educação brasileira, é um nome que vem historicamente acompanhando a gente. Eu imagino o que meus 2 filhos, na verdade, eu tenho um filho de 10 anos, Theo e Betina, de 12 anos, o que eles não vão colher de frutos pelo trabalho que esses 3 educadores aqui, que eu vou hoje estar do lado, plantaram nos últimos anos e nas últimas décadas. Além da Maria Helena, temos também a professora Sônia Veríssimo, que vem do Rio Grande do Sul. Aliás, Maria Helena, me confirma, você está em Campinas? Está em São Paulo? O microfone. Oi, Vinícius, tudo bem? Estou em Campinas. Ótimo. Em casa. Sônia está em Porto Alegre, Sônia? Professora Sônia? Estou em Porto Alegre. Hoje o clima está muito bom aqui, não está frio, que nós passamos um inverno bem rigoroso. Que ótimo. Então, vamos fazer um evento aqui com uma base descontraída. Estou com meu sobrinho aqui do lado, falando que vai embora. Um abraço. E a gente começando... Faltando o Pedro Flecha. Pedro Flecha está por aí? Chegou, Pedro Flecha. Abre o microfone, Pedro Flecha. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professora Maria Helena, professora Sônia. Que prazer. Boa tarde. Muito boa tarde. Igualmente. Pedro Flecha já esteve presente em alguns painéis no dia de hoje. Pedro também tem uma participação muito ativa no Senep Rio, além de ser mantenedor do Colégio Andres, um colégio secular aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente tem o grande desafio de trazer o ensino híbrido como tela principal, né? A regulamentação, que pode parecer simples, né? Quando entrou a pandemia, eu me lembro que eu estava voltando de uma viagem no dia 13 de março, aquele fatídico dia 13 de março, e fechando as escolas e todos preocupados em relação à nossa operação da escola, como é que vai acontecer, os alunos em casa. Vocês imaginem o tamanho do problema que professora Maria Helena e professora Sônia tinham na mão naquele 13 de março. E num tempo recorde, foi meados de abril, já conseguiram emitir o parecer de número 5 para viabilizar o ensino híbrido e conseguir que esses milhões de estudantes do Brasil pudessem usufruir dessa tecnologia que antes era complementar, né? A gente tinha uma visão ali dos 20%, alguns utilizavam, outros não, e foi dos 20% para os 100% da noite para o dia. Então, esse painel promete levar até você, professor, que também tiramos nosso chapéu aqui, grandes heróis dessa batalha nossa, dessa virada do mundo analógico para o digital, né? Junto com coordenadores, mantenedores. Então, vou começar com uma pergunta, se me permitiu, professora Maria Helena, uma pergunta endereçada já à senhora. Seria a respeito... O passado é ótimo, eu imagino como nós não devemos estar gratos a vocês duas em relação a esse texto do Parecer 5, mas vamos tentar projetar, fazer um evento um pouco mais projetivo e olhar para 2021, olhar para o momento pós-Covid. O que a gente consegue dessa escola que passou por essa transformação que não foi planejada, como é que a gente consegue sair dessa escola, sair desse momento com planejamento e de forma sábia olhar para aquilo que deve permanecer? Ou seja, desse ensino híbrido, dessa experiência, o que permanece no pós-Covid? Bem-vindos todos. Bom, obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui. Deixa eu cumprimentar a Sônia, o Pedro, agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Bom, o Conselho Nacional de Educação, como você disse, desde abril, nós estamos debruçados sobre as normativas, né, as orientações do Conselho Nacional para os sistemas de ensino. Então, o Parecer 5, ele tratou principalmente das atividades não presenciais e de como reorganizar os calendários escolares, considerando as atividades não presenciais como atividades efetivamente cumpridas, oferecidas aos alunos, mediante uma série de recomendações, detalhamentos, né? Inclusive orientações sobre acompanhamento
monitoramento dos alunos durante o período de fechamento das escolas, e naquela época nós tínhamos uma visão, assim, que no máximo em junho, em julho, estourando, os alunos estariam voltando, né? Bom, quando foi em junho, nós nos debruçamos para pensar o planejamento do retorno às aulas, né? Já observando todos os relatórios internacionais, as experiências de vários países, como fazer para ajudar, principalmente, os estados e municípios da rede pública, que tinham mais dificuldade do que as escolas particulares, né, para enfrentar um desafio tão grande e tão repentino, né, porque foi um susto generalizado, né. Bom, fizemos o parecer 11, que foi aprovado dia 7 de julho, e as aulas continuaram sendo não presenciais, quer dizer, tudo que nós previmos, né, do ponto de vista do planejamento do retorno, do calendário de retorno que poderia ser feito, tudo isso foi se arrastando, e agora nós estamos quase em outubro, e a maioria das escolas ainda não voltou às aulas, né? A maioria dos estados e municípios. Tem muitos municípios que estão anunciando que só voltarão em 2021, né? Alguns estados também estão anunciando isso. Então, agora o Conselho está aprovando, está discutindo uma resolução que regulamenta a Lei 14.040. Essa resolução, diferentemente dos pareceres anteriores, ela é mais determinante, né? Os pareceres eram, digamos assim, mais contextualizados, abordavam diferentes estudos, enquanto a resolução, ela entra diretamente nas normas, quer dizer, tem os artigos a respeito de cada aspecto da educação, das atividades não presenciais, né? E de como deve ser a volta às aulas até, eu acredito, pelo menos até o final de 2021, né? Hoje, de manhã, nós tivemos uma sessão extraordinária do Conselho Nacional de Educação. Eu apresentei a proposta da minuta da resolução, várias sugestões foram dadas por todos os que participaram, teve uma participação muito expressiva, né? Então, agora, Vinícius, o que nós estamos, de fato, olhando primeiro ponto, né? Pela resolução, nós já definimos digamos assim, a legalidade, porque ela já foi aprovada na Lei 14.040, do contínuo curricular 2020-2021, né? A ideia desse contínuo, que está previsto na LDB e está previsto também na BNCC, é a ideia de que em situações específicas, emergenciais, é possível fazer um arranjo curricular, estabelecer um calendário letivo de tal forma que o calendário 2020 se junte ao de 2021 e as escolas, os sistemas de ensino, então, devem reorganizar o seu currículo, replanejar o seu calendário, trabalhando com a provável volta às aulas a partir de agora, né? Sempre considerando que esse retorno será gradual, será um retorno intermitente, as escolas provavelmente terão alunos cursando alguns dias presencialmente, outros dias não. Mesmo as escolas menores que tiverem a oportunidade de trazer todos os alunos de volta, né, elas também precisarão manter um número pequeno de alunos em sala de aula e deverão oferecer para os alunos
atividades não presenciais, mesmo que seja dentro da escola, para garantir que não haja aglomeração, para garantir que todos os cuidados dos protocolos sanitários sejam observados, né? Com isso, nós chegamos a uma proposta em que todas as atividades não presenciais desenvolvidas no ano de 2020 e que provavelmente continuarão ao longo de 2021, hoje, inclusive, a proposta do Conselho é estender a possibilidade de atividades híbridas, né, presenciais e não presenciais, até o final do próximo ano, né, para que as escolas consigam fazer a reposição de conteúdos, fazer a recuperação das aprendizagens, enfim, conseguir, mesmo, digamos assim, selecionando as competências e habilidades que são mais essenciais, mesmo assim, as escolas precisam de um tempo para preparar os alunos, para retomar, né? Quer dizer, essa retomada não é simples, né? Os alunos não vão chegar na escola e logo no primeiro dia é como se nada tivesse acontecido, não é assim, né? As escolas receberão os alunos podem ter sido afetados, com certeza foram, pelo processo de pandemia. Nós não sabemos como esses alunos vão retornar, os nossos professores também foram afetados, as equipes das escolas, né? Então, tudo isso precisa ser considerado e a nossa proposta é que, em primeiro lugar, no retorno, haja um grande trabalho de acolhimento para os alunos, para os professores, para os profissionais da educação, antes das escolas iniciarem seus programas de avaliação diagnóstica e formativa, para poder, a partir daí, iniciar um processo de recuperação dos aprendizados, que certamente será feito presencialmente e também à distância ou por meio de ensino remoto. Quer dizer, há muita clareza sobre a importância e necessidade de nós trabalharmos o conceito de ensino remoto, que o conceito de ensino remoto não é só ter aula online, tá certo? O conceito de ensino remoto ele é muito mais abrangente, de ensino híbrido também, né? Eu posso ter ensino híbrido dentro da própria escola, eu não preciso estar com a escola fechada para oferecer ensino híbrido, né? Eu posso, dentro da própria escola, ter atividades presenciais para um grupo e não presenciais para outro grupo, organizar projetos de pesquisa, atividades em laboratório, atividades de arte, atividades culturais, com grupos menores de alunos, né? Programa de leitura, né? Um grupo de leitura que vai reproduzir, que vai discutir os temas que estão postos nos livros recomendados pela própria escola. Então, é possível organizar, por meio de metodologias ativas, uma série de atividades dentro da própria escola, de tal modo que a escola consiga trabalhar o ensino híbrido e o ensino presencial, respeitando todos os requisitos dos protocolos de biossegurança, né? As nossas principais recomendações para o retorno às aulas agora são, primeiro, um cuidado muito grande com os alunos que estão concluindo o ensino médio. São alunos que vão se preparar para fazer o Enem, que vão se preparar para vestibular, né? Então, esses alunos, eles precisam de uma recuperação intensiva, e é bom lembrar que esses alunos, a escola não precisa voltar a funcionar para oferecer uma recuperação para os alunos do terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Quer dizer, a escola pode oferecer presencialmente ou não presencialmente, imediatamente para que esses alunos tenham condições de concluir até o final desse ano, né? Para que eles possam, de fato, participar do Enem. Uma outra preocupação é a respeito dos alunos do 9º ano e do 5º ano, né? Porque são alunos que estão em
anos finais, em etapas finais do ensino. Muitas vezes são alunos que vão mudar de escola, né? O aluno que está no 9º ano vai para uma outra escola de ensino médio, mas, de todo modo, é muito difícil pensar num replanejamento curricular 2020, 2021, para um aluno que está no 9º ano, né? Também é difícil pensar num contínuo curricular para o aluno que está no 5º ano, que muitas vezes muda de escola. Então, a recomendação é que haja, do ponto de vista da escola, uma ação intencional, pedagógica, no sentido de oferecer diferentes oportunidades de recuperação para esses alunos, para que seja possível eles chegarem até o final do calendário deste ano, comecinho do ano que vem, e completando o 5º ano, o 9º ano, o 3º ano do ensino médio, né? Para os demais anos, a recomendação nossa é que as escolas, de fato, pensem na possibilidade de organizar um contínuo curricular, selecionando as competências e habilidades que são mais essenciais, né? Sobretudo, competência leitora, competência escritora, resolução de problemas, né? Projetos, inclusive, que sejam interdisciplinares e transversais, que permitam aos alunos desenvolver, mesmo a partir das suas casas, né, dos seus domicílios, um trabalho mais integrado, né, dos diferentes componentes curriculares que podem ser integrados num determinado projeto, né? E o que eu imagino é que o ensino híbrido vai continuar, mesmo depois da pandemia. Essa é a minha visão. O Conselho, por enquanto, está regulamentando esta situação excepcional, né? Considerando até o final do ano que vem, né? Mas eu acredito que, a partir dessa nova cultura digital, do modo como essa nova cultura digital permite aos alunos, aos professores, desenvolver atividades cada vez mais diversificadas, né? Inclusive avaliações que podem ser oferecidas por meio de plataforma online, né? Que são capazes, inclusive, de fazer avaliação adaptativa dos alunos, né? Isso já está acontecendo em muitos países, aqui no Brasil, algumas escolas já estão fazendo, né? Mas eu acredito que o conceito de ensino híbrido, mesmo sem pandemia, mesmo com todas as crianças vacinadas, né? Digamos que seja possível vacinar todo mundo, e que eu acredito que o ensino híbrido ele terá muito espaço, né? E será algo muito valorizado no processo de aprendizagem pelas escolas, pelos estudantes e pelos professores. Eu acho que nós conseguimos quebrar uma barreira. Os professores perderam medo, né? Das tecnologias, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, toda tecnologia, ela chega na educação sempre depois de uma grande crise, né? Nós vimos isso. O livro impresso, né, a impressora lá do Gutenberg, foi depois da peste negra, né? A ideia de escola de massa surge com a Revolução Industrial do século XIX. A expansão da universalização, ela é posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Então, agora de repente, nós chegamos a um processo de revolução digital, talvez de um modo que ninguém quisesse, né? Eu não queria, pelo menos, que essa pandemia tivesse acontecido, eu acho que não é bom para ninguém, né? Mas, enfim, a pandemia trouxe algumas coisas interessantes, que foi a possibilidade de nós darmos um salto, né, em relação ao modo como as tecnologias digitais começaram a ser compreendidas e percebidas pelos alunos,
pelos professores, pelas famílias, né? Então, acho que tem esse aspecto positivo. Se o Conselho vai ou não regulamentar o ensino híbrido posteriormente a essa etapa emergencial, eu não sei te dizer, né? Eu acredito que é possível. Eu acho que é possível porque já existe uma tendência muito grande, inclusive nas escolas públicas, né? No sentido de valorizar o ensino híbrido, de valorizar o uso de tecnologias, aulas presenciais e atividades não presenciais. Quer dizer, vários estados estão fazendo uma série de atividades muito interessantes, né? Eu vi o Paraná está com coisas muito interessantes. Com o Renato, né? Eu vi também uma palestra do Renato muito interessante sobre a avaliação e como é que eles monitoram, né? Se uma sala de aula, o número percentual que cada aluno consegue acessar do ensino digital. Exatamente. Porque o digital permite isso para a gente, né, professora Marilena? Ele permite métricas, ele permite a gente acompanhar, às vezes, 1 a 1, coisa que no ensino cadeira e mesa é um pouco mais difícil. Se a senhora me permitir, eu vou aproveitar esse gancho, que é o gancho da futurologia, e passar... Pedro Flecha, você me perdoa, mas eu vou encaminhar essa pergunta primeiramente à professora Sônia, por educação. A professora Sônia também é diretora da consultoria Lato Sensu. Eu fico imaginando, né, todo o processo de crise, como bem falou a professora Maria Helena, exige uma transformação, a gente fica ou na postura de lamento ou na postura de buscar um ressignificado dos fatos ruins para que a gente consiga transformar isso em algo bom lá na frente, né? Então, professora Sônia, dentro da visão de consultora, é claro que, além disso, a senhora também tem um assento no Conselho Nacional de Educação e muito contribuiu para esse processo todo, mas o que a senhora identifica de viável, já nesse mapeamento assim, de pós-Covid? A gente falou nessas grandes plataformas, outro dia eu estava com meu filho também estudando matemática, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou testar aquela plataforma do Salman Khan, né, que foi fundeada pela Microsoft, pela fundação da Melinda e do Bill Gates. Incrível, porque hoje você, com uma banda de 3G em um celular, você consegue ter acesso ao que, na minha época, eu ontem estava explicando para o meu sobrinho. Eu tinha a Barça ali, o meu pai tinha que gastar uma enormidade de dinheiro para comprar aqueles vários versículos da Barça, e no final do ano vinha o cara com terno de novo para vender. Então, dentro dessa disruptura, professora Sônia, o que a senhora já sente de movimento que vai ser capaz da gente estruturar nesse pós-Covid? Eu quero saudar a conselheira Maria Helena, muito prazer de estar contigo neste painel, o professor Pedro Flecha, e a ti, Vinícius, estou muito honrada de estar aqui nesse momento no 4º congresso da FENEP. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó, nós temos a impressão que o ano de 2020 está iniciando um novo século, porque até este momento tudo continuava igual, né? As escolas trabalhando como sempre trabalharam, com toda a sua estrutura física, como era lá no século passado, o professor sendo detentor do saber, os alunos mais usando a memorização e depois prova no final do bimestre. Hoje mesmo, quando se falou em avaliação, houve o destaque de que ainda existem escolas que fazem semana de prova, né? Então, a pandemia nos deu um susto, foi uma aprovação, está sendo uma aprovação, mas também nós temos que destacar que ela mexeu conosco, com os educadores, e nos obrigou a nos transformarmos. Então, de repente, e eu era presidente do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul até 15 de abril deste ano, lá no dia 20 de março, os alunos estavam normalmente frequentando as aulas, né, presencialmente. Aquilo era um final de semana, na segunda-feira, as aulas todas haviam sido suspensas por decreto governamental em função da pandemia, e a partir dali já se foram 6 meses, ninguém esperava por isso.
Mas os órgãos, o próprio governo federal, os órgãos normativos, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais e municipais, se deram conta que eles precisavam tomar uma atitude muito rápida para manter o vínculo da criança, do jovem, com a escola. Aqui no Rio Grande do Sul, em 18 de março, o Conselho exarou o parecer 1, já abrindo a possibilidade, claro que com base na BNCC, que possibilita, em tempos de catástrofe ou de alguma questão mais grave, permitia a essas atividades online ou não presenciais. Então, o Conselho aqui já saiu com esse parecer 1, permitindo que as escolas pudessem implantar, então, as atividades que ela chama de domiciliares ou atividades remotas. Eu perdi a conexão, não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ouvimos bem, Sônia. Tá, então eu vou continuar falando. A imagem aqui desapareceu. Só que nós estamos, nesse momento, falando em ensino híbrido. O que fizemos até agora, e eu vou citar a pesquisadora Lúcia Girafa, ela diz que o que nós estamos fazendo agora é o ensino síncrono remoto emergencial, ou seja, os professores na escola dando aula com a ajuda de tecnologia ou não, e os alunos no seu domicílio, na sua casa, realizando as suas atividades. É o que foi possível nesse momento, sim, e é o que está acontecendo com todas as dificuldades que nós sabemos que existem, até por conta de que muitas famílias não têm a condição e nem o aporte, as ferramentas para esse uso da tecnologia. Bem, e eu vou citar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, e também do parecer 11 do Conselho Nacional de Educação, o que os órgãos normativos fizeram? Solicitaram ou determinaram que as escolas fizessem, neste tempo de exceção, um plano de ação pedagógica. Este plano de ação pedagógica tem que substituir, nesse momento de exceção, o projeto pedagógico da escola, porque a situação toda mudou. Então, esse plano de ação complementar, já previsto pelo Conselho Estadual de Educação e nas normativas do Conselho Nacional, colocaram como a escola deveria colocar o que ela iria fazer nesse tempo, como seriam desenvolvidas as atividades letivas. E também, no próprio parecer 2 aqui do Conselho Estadual de Educação, e agora a conselheira Maria Helena estava citando já a minuta do novo parecer, que implementa a Lei 14.040, no retorno, e é isso que o Vinícius está me perguntando efetivamente, no retorno, a escola precisa fazer um plano de ação pedagógica complementar que vai, então, prever o que ela vai oferecer aos seus alunos, se ela vai usar o ensino híbrido, como ele será desenvolvido, como a escola pretende, porque neste momento a teoria é importante, sim, ela deve embasar todo o planejamento, mas esse planejamento tem que ser específico do passo a passo que a escola irá desenvolver a partir da retomada da presencialidade. Eu acho que mais adiante nós podemos continuar falando no ensino híbrido. Excelente. Eu estava pesquisando agora aqui o número de celulares e número de acessos à internet que nós temos hoje, para a gente ilustrar, em julho de 2020, dados do IBGE, tá? 225 milhões de celulares. Eu até fiz assim, tem mais do que pessoas, né? Ou seja, a gente tem mais celular do que pessoa no Brasil hoje. E a internet, em 2018, 2 anos atrás, já atingia 79,1% dos domicílios. Então, você imagina a potência que a gente tem nas nossas mãos
na hora que a gente olha para a grande base da pirâmide da educação, que é o ensino público, né? Estamos falando em 85, 15, entre privado e público, mais ou menos, em grossos números. Bom, agora eu vou trazer um pouco da experiência da mão na massa, né? De alguém que esteve ali no front, no momento em que... Aqui no Rio de Janeiro foi 13 de março, foi na sexta-feira 13, que a gente virou a chave para o ensino 100% digital, e Pedro Flecha estava lá à frente do Andros. Pedro, conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência, a gente, ao mesmo tempo, esperando que houvesse alguma regulamentação, professora Maria Helena, professora Sônia, trabalhando dia e noite para tentar escrever um texto que fizesse sentido para aquele momento. A gente já viu a dificuldade até com essa ilustração da janela temporal, né? Não, julho vai estar bom, julho está tranquilo, né? A gente está aqui, talvez julho de 2021. Pedro, conta para a gente como é que foi essa transformação de você dentro da operação. Tem que liberar o microfone, por favor. Obrigado. De fato, foi um susto. Obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês. Foi um susto completamente inesperado, né? A gente levou algum tempo até realmente entender o que estava acontecendo. Aqui no Rio, uma das primeiras versões era que as férias estivessem sendo antecipadas. Então, nós mesmos começamos a anunciar que estava se iniciando ali uma temporada de uma semana de férias trazida antecipadamente de julho. E pouco a pouco, poucos dias depois, a ficha caiu de que não era bem isso, né? E a gente tratou de desdizer, dizer, não engano, no nosso caso a gente voltou atrás, não é não são férias, nós estamos em aula e nós vamos tentar seguir o ano e com muita ajuda dos professores, e a gente tem que tirar o chapéu e agradecer e reconhecer, foram uns heróis, salvaram a escola, uma escola, no meu caso, uma escola centenária aqui, levou 100 anos para sair da praia de Botafogo e está no Maitá, e de repente está nos ares, né? Tá em toda parte. Hoje em dia temos um aluno no Recife, porque no meio da pandemia uma família se transfere para o Recife e remoto por remoto escolheu não se desvincular. Então a gente está com um aluno no Recife, fundamental, lá está ele. Mas foi o que eu poderia dizer. Tem duas coisas aí que vêm ao lado, uma ao lado da outra. Por um lado, estávamos todos, a sociedade, né? Estava prestes a alguma coisa acontecer, né? Isso vinha latente. Por outro lado, houve um acidente, né? Foi um total imprevisto, né? Então, assim, o que complica a vida das escolas foi o tamanho desse imprevisto e como nós vamos poder ganhar a confiança das famílias no sentido de que o caminho escolhido por cada escola é o melhor caminho a ser seguido. Isso é um desafio que agora, nesse momento, e na virada para 2021, vai caber a cada gestor, a cada escola, que é saber conquistar a confiança da sua família, no sentido de que, ainda que síncrono, remoto emergencial, ou algum ensino híbrido mais intencional, a equação possível seja a melhor equação, aquela que está sendo posta ao alcance das famílias naquela escola. Eu acho que esse desafio agora é muito grande para as escolas, né? Quer dizer, nesse sentido que o ambiente de escola precisa inspirar confiança, ele precisa inspirar previsibilidade. E nós estamos num momento de muita imprevisibilidade, né? Todo esse ano foi isso. Agora, por outro lado, ampliando um pouquinho, eu queria aqui recuperar a ideia da professora Maria Helena. Na verdade, o que está acontecendo é que a escola está sendo de fora para dentro, e o mundo da educação está sendo impactado por uma revolução das mídias, né? Estava se anunciando, ela fala no Gutenberg, tem toda a razão, não é a primeira vez que isso nos acontece, estava anunciado e vinha vindo. E aí, pensando, né, nessa temporalidade, eu estou muito impressionado, porque 2021 são os 25 anos da nossa LDB, né? A lei em vigor, está em vigor ano que vem, há um quarto de século, isso não é pouca coisa, é alguma coisa para a gente lembrar. Sobretudo nessa nossa tradição da gente ser tão centralizador aqui no Brasil, se a gente pensar nas outras LDBs, a anterior é de 71, que é a de 5692, né? Que foi a que meio que fechou muita coisa e tentou impor um currículo único, lá nos anos 70, no contexto político dos anos 70. E a outra anterior é de 61. Então, a gente tem 61, 71, 2021, quer dizer, 25 anos de uma LDB
50 da 5692, 60 anos da 4024, que falava itinerários formativos, né? De alguma forma, aquele clássico científico era isso, né? A gente está recuperando agora. Então, quando a gente vê no debate da BNCC toda aquela resistência que dizia que a reforma do ensino médio veio precipitada, na verdade, ela tá candente, né? Está pedindo. Mas o fato é que a internet também é contemporânea disso tudo, né? A LDB está fazendo 25 anos e a internet chega no Brasil também nos anos 90, né? Então, assim, de fato, por mais que a LDB e tudo que a gente faça em educação tenha mérito, a fato é que a gente foi pego de roldão por uma revolução das mídias, né? E isso está nos impactando muito. Então, assim, para fechar, eu diria que o desafio para o gestor da escola e para o projeto pedagógico, educativo, é ele se desenraizar do presencial. É claro que, por um lado, a escola está muito valorizada, né? O momento de convívio, o espaço como ambiente de convívio, sai disso tudo muito fortalecida e muito precioso esse espaço, essa possibilidade do convívio relacional direto, né? Mas os professores valorizados também, né, Pedro? Porque os pais em casa acompanhando os filhos, olhando, nossa, esse é o trabalho que o professor tem diariamente. Tem muitos ganhos. No meio de tanta tristeza, tanto luto, tanto sofrimento e um abalo grande na educação infantil, está sendo um momento de muita aprendizagem institucional, de muita aprendizagem para o magistério, para os professores, e assim, em certa medida, é uma felicidade que a gente tenha tido a autorização e o reconhecimento de poder experimentar e de poder dar esse passo, né? Que a escola brasileira acompanha o que o resto dos outros sistemas de ensino estão passando, né? Pelo mundo todo, né? Eu acho que era isso aí que eu teria com a primeira... Excelente, excelente. Só para a gente calibrar o horário, a gente tem cerca de 20 minutos a mais aí para debate, se eu não der uma de louco aqui e esquecer que estão me cutucando e a gente continuar indefinidamente. Mas vamos lá. Tem uma pergunta de fora, a gente agora começa a interagir com o público, tá? Tem uma pergunta da Helena Rod, que foi filtrada aqui para a gente. Ela menciona que os prefeitos do Rio Grande do Sul já definiram que o ano letivo terminará no modelo remoto. Definição feita. Portanto, como fica a aplicação da avaliação diagnóstica quando o retorno às aulas presenciais, conforme o parecer da CNE? Congela. Esse daí ela está abrindo a janela da parte regulatória, ela tem esse interesse, aí eu passaria a bola talvez para a professora Sônia, já que é a área região dela. Rio Grande do Sul. Mas eu queria ampliar para a gente, já que a gente está entrando em avaliação diagnóstica, eu sou da época que, assim, prova com consulta, nossa, que moleza, vai fazer prova com consulta, né? Hoje, a escola não está lá para monitorar se o aluno está consultando o pai, ou seja lá quem for. Qual é o papel, o que a gente pode esperar dessa avaliação diagnóstica remota? Então, separando um pouco aí essa questão regulatória da questão da validação e da ferramenta, o que a gente pode esperar dela. Se puder, então, professora Sônia, falar sobre a parte regulatória e depois a gente entra ampliando a discussão, por favor. Tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual determinaram que a escola tem autonomia para elaborar o seu projeto pedagógico e como seriam desenvolvidas essas aulas não presenciais ou remotas. Tem algo que nós precisamos destacar dos pareceres. Neste ano de exceção, a escola tem que trabalhar com as atividades, com os objetivos essenciais. E neste trabalho, ou sobre este trabalho, é que será feita a avaliação diagnóstica, ou seja, aquilo que o aluno aprendeu realmente a partir de todas as atividades oferecidas. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade desta avaliação, porque ela vai ser feita a partir daquilo que a escola realmente trabalhou. Mesmo que os prefeitos, estejam determinando que as aulas continuarão sendo remotas, não tem por que a escola não possa fazer a sua avaliação diagnóstica no retorno. Ou, se ela quiser, ainda poderá fechar a avaliação somativa de forma não presencial.
tudo depende de como está sendo feito o trabalho pedagógico de cada escola. Porque a validação disso que está previsto vai ser feita aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, pelo órgão colegiado de cada escola. E ela será válida como carga horária trabalhada e efetivamente desenvolvida. Conselheira Marilena. Maria Helena gostaria de falar. Pode falar, professora. Então, a professora Sônia tocou numa questão central, que é o parecer 5 e o parecer 11, e agora a resolução nova, eles indicam com clareza que as escolas devem fazer um replanejamento curricular, que a professora chama de plano de ação pedagógica complementar, né? Esse replanejamento curricular que cada escola deve fazer tem como ponto de partida os objetivos de aprendizagem mais essenciais, que são selecionados pela equipe da escola, ou pelo sistema de ensino, ou por uma rede de escolas, aí depende, né? Pode ser pública, particular, não faz diferença. Mas, enfim, o ponto central é esse. Como nós temos uma base nacional comum curricular, é possível fazer não só essa seleção, né, de competências e habilidades que são mais essenciais e que serão efetivamente cumpridas na escola. Esses objetivos de aprendizagem, então, deverão ser avaliados nos processos avaliativos, tanto no período que as crianças estiverem em casa, como quando elas voltarem presencialmente. Aqui em Campinas, tem um grupo de escolas particulares, eu dou uma consultoria, são 25 escolas aqui na região de Campinas, e eles estão fazendo avaliação durante o período de isolamento. E tem uma startup, que é organizada aí por um grupo de muito jovem aqui, de jovens experts em tecnologia aqui da Unicamp e do ITA, né? E esses jovens, eles desenvolveram um sistema de avaliação adaptativa online, porque, veja bem, não interessa mais a história de qual foi o conteúdo que o aluno aprendeu, né? O conteúdo específico. Interessa saber o que ele aprendeu e como é que ele aplica aquilo que ele aprendeu, o que ele consegue fazer com o que ele aprendeu, né? Essa é a grande diferença do aprendizado tradicional, no passado, em que nós cobrávamos conteúdo, capacidade de memorização. Agora, o conteúdo é para ele fazer alguma coisa, o que ele sabe fazer com o conteúdo aprendido, com os conhecimentos aprendidos, que é a grande inovação conceitual da própria BNCC, né? Então, eu acho que não tem o menor problema fazer essa avaliação, mesmo para os alunos que não voltarem presencialmente, desde que atentos ao foco naqueles objetivos de aprendizagem selecionados pelas propostas, pelo replanejamento curricular ou plano de ação pedagógica complementar. Foco nas habilidades e competências, excelente. Pedro Flecha gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Pedro. Eu posso? Obrigado, Vinícius. Vai ser uma oportunidade preciosa. É uma pergunta que é quase que uma questão, uma consulta aqui em público. Dado isso tudo, pensando no ensino médio e no desafio que os itinerários formativos trazem para escolas que não sejam enormes, escolas de porte médio ou pequeno, e que tenham dificuldade de oferecer para os seus alunos uma quantidade mais expressiva de diferentes itinerários, né? A lei já previa, ou alguns dos pareceres da senhora, eu já me perco nas legislações, mas já estava prevista a possibilidade de uma brecha para um percentual dessa carga ser cumprido de forma remota, eventualmente até mesmo com convênio entre escolas que escolhessem fazer alguma forma de parceria. Uma escola poderia oferecer, o aluno de uma escola poderia cursar o itinerário oferecido remotamente por uma outra escola. Nesse contexto em que nós estamos, no nosso caso, por exemplo, nós ainda não temos aqui um itinerário pronto, digno do nome. Nós estreamos esse ano
com disciplinas eletivas. O aluno do Andros pode escolher disciplinas eletivas ao alcance dele, concebidas todas para o presencial. Deu certo, estava indo bem, mas mal começou o ano. Pode ilustrar para a gente, só para a gente ter um gostinho de quais são as eletivas, para a gente contextualizar? Algumas são voltadas para o mercado de trabalho, outras são voltadas para a própria questão da condição humana. Tem uma, a melhor de todas, foi uma introdução à teoria do Edgar Morin. A gente botou os meninos para se situarem nesse mundo da disciplina, da interdisciplinaridade. A gente trouxe a teoria da complexidade do Morin. É um trimestre, é um pequeno cardápio. E eles estão escolhendo aquilo. Foram concebidas para o presencial, mas, de repente, a gente teve que rebatê-las para o remoto, né? E elas estão prontas, e estão funcionando. Aí eu fico imaginando, será ousadia demais que a gente possa procurar estabelecer as escolas do Oiapoque ao Chuí, né? Porque o bacana é que você, no remoto, você ultrapassa o bairro, a cidade, o estado, e você pode estabelecer parcerias entre escolas, né? A gente pode começar a tentar colaborar, né? Usar aí, quem sabe, a rede da FENEP, para a gente se dar as mãos e ir estabelecendo parcerias. Isso será já uma coisa possível do ponto de... Tecnologicamente, acredito que seja, né? Do ponto de vista legal, nós teríamos reconhecimento para isso? Eu creio que sim. Pedro, eu tenho certeza que sim, tem reconhecimento sim, absoluto, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque você não está dizendo que essas eletivas que vocês já adotam, que elas serão oferecidas só de forma não presencial. Vocês estão usando diferentes tecnologias para abordar uma determinada temática que é interdisciplinar ou é transversal, né? E que ajuda, por exemplo, você falou aí do Edgar Morin e da teoria da complexidade, etc., que aborda uma série de dimensões que afetam diferentes áreas do conhecimento, né? Não é... Então, veja, eu não vejo o menor problema, né? O MEC não definiu ainda o cronograma de implantação da reforma do ensino médio, está atrasado, dizem que vão anunciar agora, no final desse ano, né? Provavelmente o novo Enem, que vai avaliar itinerário, só começa em 2024, a partir do ano que vem, a intenção do MEC é fazer o Enem seriado, no primeiro ano, no segundo e no terceiro, mas já a partir de uma matriz alinhada com a BNCC. Eu não vejo o menor problema de vocês trabalharem, sinceramente, as eletivas utilizando tecnologias, nenhum problema. Agora, olha a janela que a gente está abrindo, hein? Imagina o Pedro, no Rio de Janeiro, se conectando com uma escola em Porto Alegre, fazendo uma parceria que envolva questões trabalhistas, por exemplo, porque o Pedro, ele remotamente está contratando um professor em outro estado, que talvez esteja sob outra regulamentação, né? A gente está abrindo uma porta de possibilidades incrível. Assim. Eu acho que tem muito assunto para a gente falar sobre essa parte também, Pedro. Eu interagindo aqui com o público, veio uma pergunta nova, essa é uma pergunta mais objetiva, mas a gente tem que fazer, da Maria Lúcia Semiba, de Barra do Piraí. Ela fala que a nossa escola está fazendo as avaliações conforme o plano de ação e, em caso de transferência do aluno, como ficarão os históricos escolares e os certificados de conclusão do ensino médio? É uma pergunta mais objetiva. Quem gostaria de pegar? Eu não vejo dificuldade nenhuma. Se a escola está realizando as suas avaliações, trimestral ou bimestral, ela registra esta avaliação. Teve uma outra pergunta ali também, que eu vou complementar, que a Mônica está perguntando qual é a garantia dessa avaliação realizada em casa. Mas é o que a professora Maria Helena acabou de dizer. A avaliação não pode só exigir do aluno a memorização, ou seja, que ele repita aquilo que foi trabalhado na sala. Mas essa avaliação tem que fazer com que o aluno demonstre a aplicação deste conhecimento adquirido. Então, se a escola realiza tranquilamente a sua avaliação, ela registra no histórico escolar e os alunos de terceiro ano do médio ou do 9º ano do ensino fundamental
concluindo, mesmo agora em 2020, ele recebe o seu certificado de conclusão sem nenhum problema. Acho que consegui responder, não sei, professora Maria Helena. Totalmente, totalmente. Eu acho que a gente está no momento em que a gente está recebendo de vocês duas conselheiras do Conselho Nacional de Educação uma validação de que, ok, estamos em período Covid, é uma exceção, e todos os instrumentos avaliativos deverão fazer parte e estão regulamentados. Mas também estamos recebendo um input das senhoras que, mesmo após o processo do Covid, que essa janela ela foi aberta e ela não tem como se fechar mais. Então, que de alguma forma a gente ainda não sabe a calibragem e em quais assuntos, né, em quais áreas do conhecimento e de que forma isso vai acontecer, mas que o Conselho está atento a essa necessidade da gente ter instrumentos avaliativos validados também para esse ensino não presencial, correto? Vinícius, só me dá licença. Essa questão, inclusive, que o professor Pedro Flecha falou, precisa ser absorvida pela sociedade a partir do pronunciamento dos órgãos regulatórios, ou seja, dos respectivos conselhos estaduais ou municipais onde houver sistema. O que os conselhos terão que estabelecer? Qual a legalidade que vai amparar esse convênio de itinerários e também em relação ao aproveitamento de carga horária, não especificamente cada minuto, mas assim, até que ponto a carga horária prevista na BNCC e agora no novo ensino médio vai poder ser aproveitada nesses convênios que vão se estabelecer entre mantenedoras ou entre escolas. Então, tudo isso precisa ser regulamentado pelos órgãos normativos e, a partir dali, então, a escola estabelece no seu planejamento como ela vai desenvolver o seu trabalho. E outra coisa também, o ensino híbrido, ele supõe movimento, ele supõe a dinâmica de troca de papéis entre professor e aluno, porque esse movimento vai ser estabelecido nesse planejamento que a escola vai fazer. Então, deixa de ser um único ensino para todos os alunos, como se todos aprendessem da mesma forma, mas vai ser um ensino mais personalizado. É aquilo que nós chamamos de que o aluno vai passar a ser o protagonista da sua aprendizagem. Feita a ressalva. O meu entusiasmo, acho que atropelou a minha fala e realmente a ressalva foi importante. A gente precisa dos conselhos estaduais alinhados nesse processo todo. Pedro, você ia fazer uma pergunta ou... À vontade. A professora Maria Helena ia falar. Não, eu concordo totalmente com a professora Sônia, né? Eu entendo que o ensino híbrido ele tem um conceito, que é um conceito completamente diferente, que é isso, troca de papel professor-aluno, protagonismo do aluno. Os alunos serão cada vez mais protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, não tem a menor dúvida, né? A autorresponsabilidade do aluno, aquilo que a OCDE chama de Student Agency, vai ser muito fortalecido, eu acredito, com o ensino híbrido, né? As competências de adaptabilidade, abertura ao novo, né? Resiliência, colaboração, que são competências do século XXI, muito valorizadas pela Unesco, pela OCDE, elas também serão reforçadas, eu acredito, com o ensino híbrido, e eu acredito também que no ano que vem as nossas turmas serão multisseriadas, tá? Porque como os ritmos de aprendizagem são muito diferentes entre os alunos, então cada turma
terá alunos em diferentes níveis, né? Porque uns têm mais facilidade para trabalhar com as tecnologias, têm mais autonomia, maior facilidade para aprender sozinho, maior curiosidade. Outros têm mais dificuldade. Então, essa coisa do ritmo de cada um e da facilidade ou maior dificuldade vai ficar muito presente no retorno às aulas presenciais, e as escolas deverão considerar um plano de recuperação para cada aluno, considerando até onde ele foi. Muitos alunos deverão desenvolver competências novas, que nós nem imaginamos, né? Todos nós que temos filhos, netos, estamos vendo aí que eles estão diferentes, né? Eu vejo que meus netos estão muito diferentes, né? De diferentes idades, que estão na escola, né? Cada um, enfim, eles têm um vocabulário diferente, um comportamento diferente, estão mais autônomos e tal. Então, eu acredito que nós teremos surpresas, né? E, ao mesmo tempo, o professor precisa saber lidar com essa, digamos assim, diversidade de situações que eles vão encontrar na volta às aulas, porque as situações vão ser bastante diferenciadas. Quem gosta de mudança pode vir trabalhar com a educação, que é o lugar certo, hein? Próximo século... É esporte radical. É esporte radical. Esporte radical. Que bom. Deixa a gente mais entusiasmado, precisando trabalhar a educação, a própria educação, e também precisando sonhar, né? Porque é do momento que você tem essa ruptura que você começa a projetar alguns modelos, sonhar, e aí, a partir dali, construir para ver se a gente chega no lugar A ou no lugar B. Muito interessante. Bom, estamos chegando nos minutos finais, para não falar que eu já estourei o meu horário, então eu vou abrir para 3 minutinhos finais de consideração de cada um de vocês, deixando, por favor, a professora Maria Helena por último. Pode ser eu? Pode ser? Por favor, professora Sônia. Eu acho que nós temos muito que estudar, muito que refletir, muito que discutir, mas é um trabalho conjunto que nos incita a buscar novos caminhos. E eu tenho certeza que nós todos educadores, que professores, gestores, mantenedoras, nós estamos juntos nessa luta. Então, eu vou fazer uma brincadeira nessa conclusão, pode ser? Eu vou citar um samba, pode ser? Não tem problema? Aqui no Rio a gente gosta disso, pode engrenar um samba. Eu não sou cantora, mas eu só queria dizer o seguinte: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Desculpe a brincadeira. E eu só vou contar um fato que aconteceu com a minha neta na educação infantil. A professora estava trabalhando com a importância da água do planeta e que acabasse se nós não estivéssemos cuidando do meio ambiente, e a resposta dela foi a seguinte: mas vai ser bom, professora, se faltar água, aí nós vamos ter só suco. Então, vê como nossas crianças são criativas, e como o professor precisa também usar de toda a sua criatividade para trabalhar com nossas crianças e os nossos jovens. Muito bom. Pedro? É isso mesmo, tem que usar humor, né? Extrair da gente, de nós mesmos, que a gente pode de humor para poder tocar adiante. Não tem dúvida, acho que 2021, 2020, 2021, em matéria de híbrido, né, a gente vai estar aí com limitações físicas, ditando, né, muito do que possa ser esse híbrido, esse remoto emergencial, ou esse emergencial, né? Vai ser um arranjo ainda, mas nós vamos ver se a gente faz aí, enfim, vai ser a gestação, o nascimento de uma coisa que seja mais orgânica, né, que você possa ir de uma forma mais orgânica, alternando momentos presenciais e não presenciais. Eu acho que no momento o desafio é inspirar confiança nas pessoas, reconhecer o trabalho dos professores, e que bom que a gente pode contar aí com amparo, com reconhecimento, com autorização aí, enfim, de quem regulamenta os passos da escola, para a gente poder
promover o ensino da maneira como for possível a cada momento, né? E ver se a gente se dá as mãos, né? E aí a escola particular, a escola pública, todo mundo fazendo uma corrente para frente para ver se o país avança, se a gente vence aí os gaps abissais que a gente tem, toda a dívida que o país tem. Eu acho que, então, é tocar para diante, todo mundo junto. Vamos lá. Boa, Pedro. Eu deixei a professora Maria Helena por último, porque tinha gente que achava que essa data fosse passar de forma desapercebida. Mas hoje é um dia muito especial para a professora Maria Helena. Hoje é aniversário da professora Maria Helena. Então, professora parabéns. Parabéns. Pode puxar um parabéns para ela aqui também? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muito abraçada, homenageada por todos nós e agradecida assim, por tudo que a gente consegue enxergar que vocês duas fizeram nessas décadas de investimento em educação brasileira e como a gente tem que ser grato por isso tudo e por essa estrada. Muito obrigado. Gente, obrigado demais por esse painel, adorei. E com isso a gente encerra o 7º painel de hoje. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.